Olá, boa tarde, bem-vindos a esta nova live hoje com a Lília Heleno, novamente. Olá, a Lília. Olá, boa tarde Francisca, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Hoje vamos falar sobre um tema que tem sido muito preocupante, não é? Nos últimos meses, porque cada vez está a haver em Portugal mais casos de pessoas com perturbações psicológicas. Mas Francisca, fala aí então sobre esse estudo, não é, que foi feito e o que está a acontecer, que muitas das vezes está oculto até para as próprias empresas. É verdade, hoje vamos falar sobre a notícia que nós demos no Edro e depois fizemos uma análise e contexto sobre essa notícia. O estudo é de 2024, mas foi revisto agora em junho de 2026 e esse estudo realmente aponta para que 1 em cada 5 portugueses sofra de problemas cerebrais. Nós falamos de problemas cerebrais porque há vários níveis, não é? Desde as doenças degenerativas, desde as ansiedades, a parte psicológica, a parte emocional. E, portanto, hoje aqui o nosso foco não será tanto a nível das doenças em si, porque nós não somos médicos, não é? Nem psiquiatras, a Lília que é psicóloga, mas vamos nos focar sobretudo sobre a saúde do cérebro como fator de competitividade económica, produtividade e sustentabilidade social, ou seja, o impacto que isto vai provocar nas nossas empresas, porque para as nossas famílias e para os nossos amigos nós já sabemos um pouco os grandes esforços que isso tem, mas muito pouco se fala destes impactos na sociedade e sobretudo quando nós vamos ter 50% da população a sofrer destes problemas. E portanto aqui existe um termo em inglês que é o brain capital, ou seja, o capital cerebral, que não é falado normalmente nas empresas e é mais sobre este tema que hoje e para a próxima semana nós vamos estar aqui a desenvolver. E melhor do que eu, a Lília, um bocadinho para nos falar exatamente sobre estes problemas de saúde. E a primeira pergunta que eu tenho para ti, Lília, é exatamente se estamos perante uma crise silenciosa, porque como não se fala, não é? Acho que é quase um assunto tabu. Aliás, ter um burnout, ter ansiedade, ter depressão já é uma coisa normal, mas eu acho que já tornou-se normal, tão banal, que as pessoas não lhe dão a devida importância e o verdadeiro sentido deste assunto. Portanto, achas que realmente temos aqui uma crise silenciosa que não se fala aquilo que se deve falar, Lília? Sim, temos sim. Temos porque muitas das vezes o próprio profissional, ele está dentro da empresa, mas ele também está a passar por desafios na área psicológica, mas ele também não desabafa, assim como também nós sabemos que há empresas que só se preocupam na produtividade e no lucro e esquecem-se também do capital humano. E muitas das vezes nós ouvimos falar, olha, aquela pessoa cometeu suicídio, ou teve, de repente foi para a baixa porque estava com burnout, ou com outra situação mais grave psicológica. E porquê? Porque não se dá atenção aos primeiros sinais, nem o próprio profissional, e muitas das vezes as empresas também não dão esse apoio. E eu acho que é importantíssimo nós começarmos realmente aqui a trabalhar muito na prevenção. Como tu referiste no início, nós temos mais de 50% da população que já está afetada com problemas psicológicos. E se nós formos analisar as empresas que temos na nossa região e a nível nacional, quantas é que têm um sistema de saúde que dão apoio ao recurso humano? Quantas é que têm esse cuidado com os seus recursos humanos? Podemos apontar quantas são, não é? E do nada o profissional fica doente, vai de baixa, afeta e muito a produtividade dele, vai afetar a empresa também financeiramente, porque há redução de produtividade, há redução de lucro. E depois já também todo o trabalho de colocar um novo profissional, que tem que levar um tempo para se adaptar
àquela tarefa. Tudo isso afeta muitas empresas. Então, é importante nós cuidarmos do capital humano, porque nós, capital humano, e estamos a falar nos recursos humanos, mas estamos a falar no responsável da empresa, do CEO, mesmo do dono da empresa, que também precisa de ter esse cuidado. Já acompanhei casos mesmo de empresários que eles acabaram por não cuidaram da sua saúde na prevenção ao longo do tempo, 25, quase 30 anos, tiveram uma empresa, não cuidaram, de repente eles entram no burnout, um esgotamento que levou a quê? Um fecho da empresa. Porque quando o empresário não cuida de si, depois também não cuida dos seus recursos humanos, não há uma boa estrutura para manter aquele negócio ao longo do tempo. Então, estamos a falar do que é mais importante, que é o nosso cérebro, que é aquilo que comanda a nossa vida, que é aquilo que nos dá realmente força e energia para estarmos bem no nosso trabalho. Então, é muito importante nós cuidarmos, nós, como empresários, nós, como profissionais, cuidarmos de nós. Eu estava-te a ouvir e eu acho que nós devemos realmente... acho que as empresas que... como é que se diz? Preocupam-se, por exemplo, com tudo aquilo que nós temos hoje, com a reciclagem, com a energia, com as pegadas de carbono, com os ROIs todos da empresa, sobre também os seus próprios fornecedores, que tipo de clientes, os novos mercados, mas eu acho que também deviam começar-se a preocupar e tomar isso com a mesma importância que toma outros temas dentro da empresa, não é? A saúde mental dos seus funcionários, ter se calhar um profissional que de vez em quando façam aqui os testes, a parte do bem-estar cognitivo, saber como está a nível cognitivo, a própria gestão de stress, o que é muito complicado nas empresas, essa gestão de stress, e aqui a acrescentar o equilíbrio digital. Como nós hoje vivemos no mundo digital, a maior parte das empresas também, felizmente, ao mesmo tempo, já se estão todas a digitalizar, a fazer essa transformação, a trabalhar com a inteligência artificial, mas também deve ver o grau de stress dos próprios funcionários a trabalhar com estas ferramentas. Uns têm mais sensibilidade para isso, há outros com menos, há pessoas que não querem, porque não entendem, não percebem. Eu acho que tem que haver um grande cuidado nos próximos tempos, exatamente por causa disto. Porque acho que ninguém quer ter os funcionários de baixa, ninguém quer ter os funcionários sem... Eu lembro-me, por causa disto, há muitos anos, quando os computadores começaram, eu estive a trabalhar numa instituição, era pública, só havia uma pessoa que sabia trabalhar com os computadores e era ela que processava os salários. Então ela passava o mês inteiro a processar salários. Toda a gente andava muito assustada. Estávamos a estar um mês inteiro para conseguir processar os salários. Então, quando ela sai... quando a senhora sai, todas as outras estavam a entrar em pânico, porque como é que nós vamos ter uma pessoa para estar ali um mês inteiro para conseguir processar o salário? E depois lá conseguiram perceber que afinal aquilo não demorava um mês a fazer, que era muito menos tempo, e portanto havia aqui o outro senso da outra pessoa de não estar a fazer grande coisa. E portanto nós temos as várias vertentes, não é? E, portanto, quanto mais nós tivermos essa capacidade de conseguir perceber os nossos funcionários, até que ponto é que eles podem ir, saber o potencial deles, vai provocar nas equipas também mais, como é que se diz? Mais justiça também entre os próprios funcionários. Umas pessoas têm mais dificuldades em aprender, há outras que têm maior facilidade de aprendizagem e, portanto, conseguir conjugar tudo isto para não existir o tal problema do stress entre as equipas, porque depois temos, não é? Toda a gente sabe o que é trabalhar com muita gente ao mesmo tempo, pois há uns que são assim, outros são assado, às vezes nem todas as equipas trabalham para o mesmo, não é? E, portanto, somar a tudo isto, todo o resto
que está agora a acontecer, e muito pior depois da pandemia, acho que houve um agravamento pós-pandémico, e portanto, e se as pessoas não se aperceberem, porque depois acaba por cair muito trabalho sobre uma única pessoa, não é? Que acontece muitas vezes, essa pessoa está sempre bem disposta, porque até é uma pessoa que gosta de ajudar e que gosta de fazer, e muitas vezes não se apercebe. Tu estavas a falar há bocado do suicídio, há pouco tempo, acho que foi a semana passada, uma moça que, pronto, retirou a vida e toda a gente dizia como é que é possível, não é? Porque ela andava sempre bem disposta, ela ajudava toda a gente, ela fazia o trabalho todo, mas ninguém foi vendo os sinais. E acho que é isto que está a agravar e nós temos que ter, e como empresários, como líderes, nós temos que ter uma capacidade redobrada para estar atentos a esses sinais. Já agora, já que estamos a falar aqui destes sinais todos, queres-nos dar aqui alguns sinais que nós podemos estar alertos exatamente para estas situações, para estarmos mais sensíveis a estas situações? Sim, como nós temos uma grande percentagem de pessoas, por exemplo, com ansiedade, houve um aumento, eu vou falar um pouco sobre os sinais de ansiedade. E a grande maioria são mulheres, não é? E porquê? Porque que está a acontecer isso? Com toda a situação de mudança que está a haver a nível da reestruturação, de novas técnicas, não é? Novos produtos que surgem nas empresas, e com toda a situação da guerra e entre outras experiências que temos vivido ultimamente, as pessoas têm tido um aumento grande de ansiedade, estão muito preocupados com o futuro e estão muito preocupados também em saber se conseguem acompanhar ou não esta evolução. E vou dar aqui vários sinais quando a pessoa está ansiosa, e uma delas é realmente um aperto no peito. A pessoa começa a sentir um aperto no peito, começa também a sentir com esse aperto como se fosse uma falta de ar, como se alguém tivesse a apertar também o pescoço, e uma baixa energia. Muitas pessoas às vezes até têm também dor de cabeça, não sabem porquê, mas é um acumular de substâncias que vão ser produzidas no nosso organismo, por experiências que estamos a viver no nosso trabalho ou na nossa vida, e que provocam esses sintomas. E que, se nós não estivermos atentos aos primeiros sinais, pode ser muito mais grave. Como é que eu posso controlar isso? Quando veem os primeiros sinais, é importante procurar ajuda, porque nós sozinhos não conseguimos. E quando esses primeiros sinais são realmente analisados e começa-se a agir de forma já a libertar toda a substância que provoca isso, a pessoa passa realmente a estar bem. Então é muito importante aqui, nas empresas, meio da manhã, meio da tarde, haver um momento em que são 5, 10 minutos, a pessoa vai comer, faz um exercício de respiração. E bastam 5 minutos para libertar todo o excesso de cortisol, para realmente levar a um aumento de oxigênio que vai levar o coração, o pulmão, o cérebro a receber mais oxigênio e libertar um pouco aquele excesso de cortisol e aquelas substâncias que levam o corpo a estar mal, a estar comprimido, a estar os músculos atrofiados. Mas isso, Lila, desculpa só te interromper, mas esses 5 minutos também deveriam ir acompanhados de libertar a mente daquilo que está a fazer. Sim, é sair para a rua, ter contato com a natureza. Mas às vezes a gente sai, mas não deixa de pensar naquilo que estava a fazer, não é? Como é que nós, dá aí um conselho, como é que nós podemos fazer para desligar o cérebro daqueles 5 minutos para... Então, vou dar um caso de sucesso que eu atendi. Eu atendi, por exemplo, um enfermeiro e ele não estava a ter resultados nas provas que estava a fazer, não é? Para passar no exame. E então ele começou a sair daquele ambiente do estudo. Quando tu sais, estás no escritório, estás no teu local de trabalho, tu sais, só o sair daquela sala e dás uns passos, ter um contato com o sol, ter um contato com a natureza, já vai realmente preparar
e depois aí sim fazer os 5 minutos de respiração e comeres também, teres aquele momento da refeição para alimentar o teu cérebro, beber uma água, comer alguma coisa, depois fazer os 5 minutos de respiração. Quando tu vens, tu já vens não é, com a livre daquele excesso de cortisol, já vens com outra força, com outra energia, com outra concentração. E no caso desse jovem, ele não estava a ter resultados, os exames vinham todos negativos. E quando ele começou a pôr em prática esses exercícios, diminuíram os níveis de cortisol, diminuiu a ansiedade, o stress, houve mais concentração, mais foco, mais atenção, e naquela semana ele começou a fazer os exames e a passar nos exames. Pequenas ações diferentes na rotina fazem a diferença no nosso trabalho. E para quem nos está a ouvir, que é empresário ou é profissional, se tiver recursos humanos, se dermos esse miminho de manhã, vai lá não é, um profissional técnico, ensina como pôr isso em prática. Ou de manhã ou à tarde, e começa a ser uma prática diária. As pessoas começam para além de sentirem-se mais valorizadas, porque sabem que a empresa está a investir nelas para terem mais qualidade de saúde, não é? Elas próprias começam a estar com mais saúde, a estar mais felizes, a produzir mais, a estar melhor mentalmente e fisicamente. E faz toda a diferença. Portanto, profissionais que nos estejam a ouvir, a Lília Heleno faz esse trabalho, ela vai às empresas e trabalha as equipas exatamente para poderem ter estes 5 minutos, 10 minutos de abstração, não é? De abstração. E eu nas empresas, estou a acompanhar uma empresa agora mais recente, em que as funcionárias disseram, isto é espetacular, e vou fazer isto porque vai-me trazer qualidade de vida, porque são 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde que vão fazer a diferença. Então, para quem está, para o professor, para quem está a lidar com pessoas, é excelente, é muito, muito bom. Nas empresas, a formação que eu dou é a gestão do stress, da ansiedade, gestão do conflito, gestão das emoções, gestão do tempo, entre outros, vai depender muito da necessidade de cada empresa, mas que vai proporcionar melhor qualidade de vida aos recursos humanos, porque quando nós temos maior qualidade a nível mental, invariavelmente nós vamos ter uma maior inovação na empresa, vamos ter maior produtividade e, sobretudo, maior capacidade de adaptação, porque o nosso cérebro já não fica tão preso, né, tão focado naquilo que, no mais negativo, e eu não sou capaz, eu não consigo, isto vai ser difícil, e como é que nós vamos conseguir, e acaba por ter uma mentalidade um bocadinho mais aberta, respira, deixa o cérebro respirar, deixa o cérebro entrar novas funções, novas formas de também de ver coisas, não é? E é tão fantástico quando tu fazes uma respiração, há zonas do teu cérebro que estão paradas, passam a estar ativas. E se essa respiração for feita com visualização, é fantástico, porque o teu corpo vai te preparar para ter as ações para conquistares aquilo que tu visualizas naquele momento. Sabes que eu consegui, na altura do meu primeiro burnout, quando eu tinha 38 anos, que foi muito complicado, porque naquela altura ainda não se falava muito, aliás, uma mulher ter uma depressão era porque estava com... A mulher é sempre muito mais carregada, né? Porque tem o trabalho, tem os filhos, tem a família, tem toda a gente. Felizmente hoje as tarefas já estão um bocadinho mais divididas, mas de qualquer das formas, na esmagadora maioria recai ainda tudo sobre a mulher, o que acrescenta ainda mais esta pressão. Mas eu nessa altura... não sei, acho que era mesmo por mim. Eu ir à psicóloga ou ir à psiquiatra não me fazia muito sentido, porque eu não precisava só de falar, eu precisava era de fazer alguma coisa. E foi quando eu fui
eu fui aprender as técnicas para me ajudar. E na altura foi o EFT, a Emotional Freedom Techniques, e exatamente por causa das dores de cabeça, porque, por exemplo, a minha parte de stress passa muito pelas minhas enxaquecas. Estamos a falar de enxaquecas que duram 3 a 5 dias e eu tinha enxaquecas semana sim, semana também. Portanto, é uma continuidade de estar sempre naquele estado. E, claro, a vontade desaparece, a vontade de fazer alguma coisa, não há motivação nenhuma, não há nada, e depois entra... Se nós tivemos, desculpa interromper, tivemos 1 hora com enxaqueca, é tão difícil, agora imagina, dias e dias com enxaqueca. Dias seguidos. Eu E ficava tudo mesmo isso, cama. e tudo isso um acumular de stress que tinhas dentro de ti que te levou mais tarde a um burnout. Se nós trabalharmos na prevenção, nós vamos evitar isso. Nós só temos um corpo. Então, se este corpo bem tratado, se nós começarmos no nosso logo pela manhã, a cuidar bem dele, com uma atividade física. A verdade é que quando tu já acordas com as enxaquecas, tu não consegues fazer mesmo nada, esquece. Não funciona. Mas precisamos de aplicar técnicas para que o corpo evitar. Mas aí está, eu estava a dar aqui um exemplo. Eu fui aprender as técnicas de libertação emocional. E realmente, logo no primeiro ano, eu senti essa diferença quando eu comecei a aplicar as técnicas e trabalhava em mim nessa altura. Depois fui fazer a segunda formação também para poder dar as consultas, porque achei que se funcionava comigo, aquilo funciona para 90% das pessoas. Aquele 10% não funciona, mas 90%, e não é só as enxaquecas, é tudo o que está relacionado, porque ela vai à raiz do problema. E posso dizer, para quem tinha enxaquecas, semana sim, semana também, eu só tinha para aí 3 ou 4 ao ano, era muito. Portanto, sim, foi uma redução drástica. Uma diferença. É uma grande diferença. E quando eu vi este estudo, eu realmente pensei, bem, se calhar vou começar novamente a dar, não as consultas em EFT, mas sim a formação para as pessoas poderem ter essa formação para poderem fazer em casa, porque depois podem fazer aí aulas, podem ajudar os filhos através dessas técnicas também. E acho que entretanto, acho que vou pensar nisso, fazer uma nova formação em EFT, porque realmente ajuda e já que estamos a agravar tanto a situação, acho que tudo pode ser uma ajuda, porque temos que experimentar um bocadinho de tudo, não é? Nem tudo funciona com toda a gente, temos que experimentar. Tiveste essa experiência em ti, diminuiu a intensidade das enxaquecas e bastante, mais de 90%. Sim. Aquele exemplo que eu dei há um pouco sobre a gestão da ansiedade e do stress, que pode levar aos sintomas que eu referi, eu também já o tive, eu senti há anos atrás. E quando funciona em nós, funciona nos nossos clientes, vai funcionar para todo aquele que o põe em prática. Olha, eu acho que propunha, Lília, assim, vamos programar aí um fim de semana, fazer aí um fim de semana com a EFT e com as tuas técnicas, dar formação e isto tudo, sábado e domingo, vamos tirar aí um fim de semana, vamos pensar nisso, fazer isto, não sei, quando é que queres fazer? Em julho, em agosto? Vamos fazer em agosto, no meio do calor. Olha, digam-nos aí nos comentários se vocês gostariam de ter uma formação, um fim de semana, um retiro, vamos fazer um retiro. Acho que exatamente para tratar do nosso cérebro, do nosso brain capital, não é? E acho que era um bom fim de semana, Lilo. O que é que tu me dizes? Sim, eu acho que é importante fazer um retirozinho onde nós vamos ali passar técnicas para que a pessoa possa ter mais qualidade de vida mental, gestão. Fazemos convosco, ficam logo a aplicar. Eu acho que, olha, estás a ver, de uma conversa surge logo assim um retiro, logo de fim de semana. Temos aí espaços tão bonitos e acho que estamos a fazer a nossa zona e bem precisamos. Portanto, olha, a nossa audiência, fiquem atentos que nós, entretanto, vamos programar aí um retiro de fim de semana. O que é que achas? Vamos fazer acampamento? Vamos para um hotel? Vamos para uma albergaria? O que é que vocês querem? Olha, digam-nos aí nos comentários, mas estou a falar sério. Como é que vocês gostariam, como é que vocês poderiam imaginar um retiro em que aprendem todas estas técnicas, tanto as de libertação emocional como as da Lília, e pensarmos assim um fim de semana realmente a relaxar o cérebro, portanto vamos só funcionar a nível
da Carregar parte as pilhas, cuidar de nós. Exatamente, vão recarregar tudo isso, a parte elétrica toda do cérebro, e com isto já estamos aí com a nossa meia hora, e olha, acabamos no retiro. Para a semana vamos continuar este tema, exatamente para vermos. Eu vou-vos falar para a semana de o cérebro como o novo ESG. Portanto, nós falamos muito do ESG por causa da sustentabilidade e vamos abordar exatamente o cérebro nesta vertente. Portanto, apesar de eu já ter dado aqui uns lamirés, é como é que nós cuidamos, como é que nós nos tornamos sustentáveis para nós mesmos. Pronto, vamos aprofundar um bocadinho mais isto. Lília, queres dar mais alguma indicação agora para finalizarmos? Minha querida, mais indicação. A indicação que eu tenho para todos nós, começando por mim, é a importância de nós cuidarmos de nós, de não esquecermos que nós somos o mais importante de tudo e começar o dia logo a cuidar de nós é muito importante, amar o nosso corpo. E é isso que eu faço e como rotina é começar por cuidar do espírito, da alma e do corpo. E isto porque também já passei por situações de stress, de ansiedade e aprendi realmente a cuidar de mim trabalhando na prevenção. E é o que eu passo para todos nós, profissionais e para aqueles empresários também que querem proporcionar essa qualidade de vida aos seus recursos humanos. Sem a nossa saúde mental bem, não podemos levar o nosso negócio e as nossas outras áreas que são importantes, como estar bem para a família, para os filhos, para os netos, não é? para as outras atividades. E então nós somos muito importantes. Vamos cuidar de nós, é o conselho que eu dou, Francisca. Eu relembro que está a passar no nosso rodapé, não se esqueçam que a nossa formação na construção da nossa identidade e de liderança em transformação digital vai iniciar em setembro. Deixem-nos nos comentários como é que vocês gostariam de fazer este retiro de 2 dias, de um fim de semana. O que é que vocês precisam de libertar, o que é que vocês realmente precisam. Eu e a Lília vamos pensar no formato disto, que acho que foi uma boa ideia hoje. Acho que realmente estamos a precisar disso, apesar de muita gente entrar de férias agora, não é? Mas de qualquer das formas, deixem-nos nos comentários como é que vocês... Porque muita gente já fez retiro, já fez muita coisa. Mas o que é que realmente vos falta para poderem levar convosco para o vosso dia-a-dia do trabalho, para o vosso dia-a-dia familiar? Deixem-nos nos comentários que nós vamos tentar fazer esse formato para aquilo que vocês precisam, porque isto também só faz sentido para aquilo que vocês precisam. Nós não fazemos só porque é só mais um. Vamos fazer realmente para aquilo que vocês necessitam. Não é? Com a nossa experiência, com as nossas formações também, com aquilo que já aprendemos, aquilo que também aprendemos com as outras pessoas. Deixem nos comentários e para a semana não se esqueçam, continuamos com o cérebro, como é que é o título? Já não me lembro. Estás a ver, até eu estou a precisar do retiro. A saúde do cérebro. Estás a precisar de fazer exercício de respiração. Também. E também de almoçar, vai fazer toda a Já diferença. almocei. É mesmo fazer o retiro. E nesse retiro vai haver realmente o que nós vamos fazer, vivenciar com a pessoa, vai ser surpreendente, vai ser levar a pessoa a ter mais qualidade de vida, realmente a se amar, a se autoconhecer, a ter uma nova vibração no seu corpo, um novo sentido para a vida, e acho que vai ser muito bom. E nós com o FT vamos trabalhar a raiz dos vossos problemas, sobretudo a nível da saúde, porque todos nós temos a raiz emocional que nos levou àquele problema, e o FT é excelente exatamente porque nos ajuda a voltar atrás e irmos descascando a cebola até chegarmos ao core da questão. E foi por isso que eu consegui retirar a maior parte das minhas enxaquecas. Pronto, isto para vos dar o exemplo, né, de quem tinha todas as semanas, tinha 3 vezes ao ano, e não eram com a intensidade que as outras tinham. Portanto, sim, aconselho vivamente. E, portanto, sim, a saúde... Olha que eu era...
A minha enxaqueca, desculpa interromper, a minha enxaqueca há 34 anos vinha sempre no mesmo dia. Era aquele dia em que tu podias estar melhor, porque não trabalhavas, que era o domingo, mas era um dia em que aquela enxaqueca vinha, era horrível. Era para descansar também, ela sabia que podias Mas a partir do descansar. momento que eu aprendi a amar o meu ser, a limpar o meu ser, a cuidar de mim, a me amar, desapareceu essa enxaqueca. Portanto, sim, o cérebro como fator de competitividade económica, produtividade, sustentabilidade social e, sobretudo, a nossa própria sustentabilidade. Lília, muito obrigada por hoje. Até para a semana e vamos continuar com este tema. Acompanhem-nos para a semana novamente. Obrigada eu, Francisca, e obrigada a todos vocês que nos estão a ouvir, que nos vão ouvir, e uma semana de sucesso, tudo bom para vocês. E deixem comentários e digam quando é que realmente e o que é que vocês gostariam que acontecesse nesse retiro e quando é que seria possível vocês estarem mais disponíveis para que nós possamos juntas proporcionar uma melhor saúde mental e, consequentemente, vai ser física e vai também ali realizar também você que nos está a ouvir na carreira profissional. Tudo bom para vocês. Beijinhos. Beijinhos, uma boa semana. Até para a semana.